Olá, sejam bem-vindos ao Meta News, o canal de informação sobre gestão de negócios e recursos humanos do Grupo Meta RH. Aqui quem fala é o Leandro e no episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre a retomada ao trabalho pós-isolamento. Quais os cuidados e impactos que o novo normal trará para a vida corporativa. E para me acompanhar aqui nessa discussão, hoje nós temos a presença da Larissa Lacerda, diretora de RH da Babcock International Group, Dulce Menezes, Executive Manager aqui no Grupo Meta RH, e por último, mas não menos importante, Marcelo Madarazzo, que é diretor de RH da Parker Hannifin e embaixador da Associação Brasileira dos Profissionais de RH. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês para esse papo e fazer aquela pergunta que hoje, mais do que nunca, é tão importante e sincera, que é como é que vocês estão? Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, obrigada, Dulce, aí parceira de longas datas com a Meta, né, de estar tendo esse momento e de uma conversa que está tão atual e relevante, né. Como estamos? Com saúde, então a gente está bem, né, eu acho que essa é o primeiro pensamento que está vindo, e se adaptando a tudo isso que vem de novo e entendendo que, de fato, o ser humano é totalmente adaptável, né? Estamos nos preparando aí para uma possível retomada, com muitas preocupações, muitos anseios, mas aqui pela Babcock, a gente vem se preparando aos poucos, tendo um cuidado muito grande com a segurança, né, de todos os empregados, com a parte psicológica, como a gente pode dar esse suporte, mas a gente está bem. E você, Marcelo? Obrigado novamente pelo convite, é um prazer poder compartilhar algumas reflexões, e o que eu vou dizer é que existem 6 reinos no budismo tibetano, os 3 superiores, os 3 inferiores, e eu diria que no mesmo dia eu visito os 6, porque a gente está lidando com uma complexidade que vai muito além de sentimentos e percepções individuais, mas a necessidade de você prestar muita atenção no todo. O que está acontecendo individualmente, no seu território familiar, no seu território pessoal e com as pessoas que você trabalha? O que está acontecendo na organização? Então, acho que, no geral, eu também tendo a olhar o copo meio cheio. Eu vou dizer que eu estou bem, saúde acima de tudo, mas atento para estes movimentos que nos fazem flutuar e visitar os 6 reinos. Então, a gente tem que aceitar o lado luz e o lado sombra e manter a lucidez apesar de tudo. Principalmente o RH, que precisa ser guardião de um processo neste momento. Mas a gente precisa se cuidar antes de poder cuidar os outros. Poxa, legal. Dulce? Muito obrigada, Larissa e Marcelo, por terem aceitado o nosso convite. É uma honra tê-los aqui conosco, né? A Larissa eu conheço há muitos anos, Marcelo eu conheço ele há muito tempo, a gente já se encontrou em alguns eventos aí de RH. E respondendo a sua pergunta, Leandro, eu estou bem. Eu compartilho muito com o que o Marcelo falou e que a Larissa falou, lado espiritual, emocional e físico. A gente tem que primeiro se cuidar para poder cuidar dos outros, né? A Meta tem esse estilo, eu acho que isso é a essência da gente, é o DNA, para a gente poder fazer realizações e ter uma estabilidade. Eu acho que todo mundo aqui concorda que, apesar do Brasil não ter sido um dos primeiros países afetados por essa crise, por uma série de fatores, que eu acho que não vem a gente discutir isso aqui, nós fomos um dos países mais impactados por essa situação que ocorre agora, né? A gente foi pego de surpresa, a gente teve que se adaptar ao isolamento social, com isso também home office, afastamento provisório e, em alguns casos que são, acho que mais extremos, demissões, né? Eu acho que poucas empresas tinham uma estrutura voltada para o trabalho remoto e isso fez romper alguns paradigmas nessa modalidade de trabalho, acelerando talvez um pouco esse processo. E, partindo disso, eu trago o nosso primeiro questionamento aqui para a gente debater. Nós estamos mesmo preparados para uma retomada imediata ou o mais indicado seria aguardar um pouco para ver e, a partir disso, a gente criar um planejamento para a empresa, né? Porque, lembrando que a gente tem prefeitos e governadores que eles podem dar um passo para trás amanhã ou depois, a gente não sabe. Falando um pouquinho aqui da Babcock, eu acho que, preparado em termos de regulamentação, de tudo da parte de higiene, saúde e segurança, a gente está preparado. A gente tem um comitê com agenda fixa semanal, onde a gente adequou
todas as instalações, distanciamento, mesas adesivadas, álcool gel em todas as estações de trabalho, procedimentos com normas de utilização antes e depois, desde a máquina de café, a máquina de snack, né? Então, a gente distribuiu kits de máscara para todo mundo, então a gente já tem um kit, né, até personalizado, a gente vem fazendo com o médico de segurança do trabalho, de saúde ocupacional, vários informativos e mandando online. A gente tem um programa que, com 5 dias antes da data que a gente disser vamos voltar, a gente vai fazer um treinamento online de todas essas regras. A gente adaptou a entrada, tirou a digital, colocou o crachá de aproximação, então tentando evitar o máximo possível o contato. Então, eu diria que, diante de todas as normas que a OMS, enfim, os órgãos fiscalizadores estão, sim, preparados. No entanto, a gente entende que não existe necessidade de acelerar essa curva, porque a gente sabe que, ao retornar, a gente tem uma exposição e ela é inevitável, né? Porque eu fui almoçar agora no restaurante, hoje eu estou fisicamente aqui, né? E não tem como. Você minimamente vai estar mexendo com suas mãos e, sem querer, você coloca a mão no nariz. Então, a gente sabe que, ao sair de casa, você tem uma exposição. Então, preparado nessa estrutura, sim, mas a gente está tendo muito cuidado para fazer um retorno muito gradativo. Então, a gente não bateu o martelo. Se a gente voltar, vai ser para o início de agosto, e a gente vai voltar de uma forma muito flex, muito livre, com um máximo de contingente, estando na sede de 30%. Tá? Então, esse é o plano que a Babcock tem, e principalmente deixando muito livre, respeitando muito a parte psicológica, o bem-estar do funcionário. Porque qual é a conclusão que a gente tem? A produtividade não caiu, ela cresceu. A gente fez uma pesquisa interna, né, de home office, e para a gente foi uma mudança completamente. A gente não tinha um programa de home office, nem de uma vez na semana, nem de 2 vezes, então a adaptação teve que ser 360, a gente tinha desktop, então a mudança realmente foi muito forte, a gente não tinha preparo, a gente não tinha ramal móvel, né? Então essa foi uma mudança cultural grande. E o que a gente pega de feedback das pessoas? As pessoas estão se sentindo seguras, elas estão bem dentro de casa, então a pesquisa demonstra isso, e elas não estão pedindo para voltar. Então, a gente está deixando que essa volta de até 30% venha de uma forma um pouco voluntária e que a gente consiga ir acomodando normalmente essa ansiedade de quem quer voltar e esse receio de quem não quer voltar, para que essa volta seja gradativa de uma forma suave. Eu diria, muito do que a Larissa comentou em termos de protocolos, nós também, e eu acho que a maioria das empresas que minimamente estão estruturadas, elas seguem estes protocolos, principalmente empresas que são multinacionais. Então, a Parker, que é americana, está presente no mundo todo, o que se percebe é que os países estão em momentos muito diferentes. Então, o que está acontecendo hoje na Europa, por exemplo, na Ásia, é incomparável com o momento da curva onde o Brasil está. Então, primeira coisa, eu acho que no mundo existem situações bastante diferentes e diversas por conta do timing mesmo, né? Do quanto a pandemia começou o seu pico e como que foi evoluindo. Então, o Brasil, eu acho que estaria cerca de 1 mês e meio a 2 meses atrás de outras regiões. Acho que não é o momento de retorno ainda, embora também o que se percebe empresas em momentos muito diferentes de preparação para este retorno. Então, desde aquelas, como a Larissa falou, que fizeram adequações, né, e aí todo o cuidado de como eu vou receber estas pessoas, mas a gente vive num país que, infelizmente, tem uma instabilidade muito grande. Então, foi noticiado, por exemplo, uma decisão judicial que a Petrobras deveria pagar por todas as despesas de home office. Isto inviabilizaria algo que é absolutamente necessário para a saúde do colaborador e, algumas horas depois, sai uma desembargadora cancelando esta decisão. Muita indecisão
muita instabilidade, e para tornar uma longa história curta, eu acho que a gente precisa, primeiro, acompanhar um pouco ainda o que vai acontecer com esta curva, o que vai acontecer com a possibilidade dos hospitais, de alguma maneira, darem conta, e mesmo, por exemplo, no estado de São Paulo, você vê que hoje a capital está com uma situação mais estável, comparando e falando da possibilidade da rede hospitalar dar conta. Não é o caso de algumas cidades do interior. Então, a gente, olhando a média, eu acho que, a exemplo do que a Larissa falou, não é o momento ainda, tem dado certo esse regime de trabalho remoto, de home office, que ou as empresas faziam ou elas faziam. Então, realmente, uma série de paradigmas foram quebrados, empresas tiveram que reavaliar esta opinião, mas foi meio na base do fórceps, porque não tinha outra opção. Só que agora, a gente pode sim começar a planejar, mas o retorno, propriamente dito, não é o momento ainda. Tá certo. No caso da Larissa, até, Marcelo, a gente estava falando sobre esse negócio de realmente readequar as coisas para home office e tal. Para vocês foi a mesma coisa também? Vocês tiveram que, alguma função que era interna, ter que deslocar para o home office? Nós já tínhamos o projeto de home office, só que é circunscrito a um determinado grupo, e a ideia era expandir para um grupo maior. Só que por uma série de restrições, inclusive culturais da própria empresa, isso acabava sendo postergado. Então, nós já estávamos preparados para um grupo, só que não para a sua totalidade. E aí, desde situações como a que a Larissa falou, de alguns colaboradores que não tinham notebook, tinham desktop. Então, a gente teve sim, e aí você viu a velocidade com que TI conseguiu responder, a agilidade foi uma coisa bastante surpreendente e positiva, só que, embora estivéssemos preparados, não era para toda a população administrativa que hoje faz. E, fora isso, nós temos a fábrica, então também precisaríamos garantir um ambiente de justiça e de transparência. Por quê que o Marcelo pode fazer home office, mas o pessoal da fábrica não? E claro que, se você analisar o todo, inclusive para a proteção das pessoas que não têm outra opção senão a de vir para o site, provavelmente porque estejam na produção e tal, a gente precisou garantir a redução de volume de pessoas circulando. Então, a transparência, a comunicação também garantindo, né? Mas eu acho que, no geral, ou a gente se adequa, ou a gente se adequa, não tem outra opção. O preço a ser pago vai diferenciar de empresa para empresa de qual era o momento que ela estava antes. E aí, cada um vai ter que fazer essa análise, né? Não, interessante. Engraçado também, a gente tem a Dulce aqui, que ela pode falar um pouco sobre isso, mas até para a tua área específica, né, Dulce, teve um impacto também totalmente diferente, né? Vocês estavam em reuniões presenciais e, de repente, tiveram que se adequar a esse sistema de videoconferência, e as pessoas tiveram que ficar... todas elas tiveram que se adequar a isso, né? É exatamente isso, Leandro, porque eu já, de um ano para cá, eu já vinha fazendo home office, né? Eu sou uma pessoa de muito relacionamento, eu gosto de ver as pessoas, a Larissa me conhece há alguns anos, eu gosto de estar junto, né? Quantas vezes já tomou café, né, Larissa? E sim, eventos também com o Marcelo. Então, isso foi um impacto muito grande para quem tem esse soft skill, né, que é de relacionamento, de estar de presente, de olho no olho. Então, realmente teve um impacto muito grande, mas eu já vinha fazendo várias videoconferências e reuniões online, mesmo antes da pandemia. Eu já estava nessa fase de adaptação, eu já utilizava até o Zoom, antes dele ser tão conhecido, o Google Meeting, algumas ferramentas para que facilitasse tanto o tempo dos executivos quanto o meu deslocamento. Então, eu já estava um pouquinho mais adequada a essa situação, mas fazer o isolamento obrigatório é algo que é diferente, muito diferente. Eu gosto de contato. Preparado não, acho que essa retomada ela não vai ser algo tão simples, né, para as empresas, principalmente para os gestores também, que vão ter que assimilar essas mudanças.
porque ela exige essas mudanças que vão causar impactos diretos na cultura das empresas e nos relacionamentos entre os próprios colaboradores, né? Coisas que já fazem parte do nosso cotidiano agora, né, por conta disso, como o uso de máscara, higienização, distanciamento mínimo, etc. São responsabilidades sérias, a gente sabe disso, mas elas estão diretamente ligadas à saúde, que se não forem cumpridas à risca, podem trazer problemas para a empresa, tanto em relação a multas, como também a processos trabalhistas. A gente sai um pouco dessa questão da saúde. E aí eu pergunto, como é que a gente pode se preparar legalmente? Existe algum material ou documento para uso legal para dar respaldo nesse fator de retomada? Leandro, a gente no comitê, que a gente tem semanalmente, a responsável pelo legal está participando, tá? E o que a gente vem assegurando? De que a gente está seguindo os protocolos, como o Marcelo colocou. Então, se eu vier ter uma fiscalização, eu estou seguindo todo este protocolo. A gente entregou a máscara, que a gente considera aí o EPI principal, e a gente está recolhendo a assinatura, né? E a gente está garantindo uma segurança, né? Só que tem um outro lado que é uma preocupação muito forte, e aí por isso eu acho que não tem por que a gente acelerar essa curva de retorno, uma vez que a produtividade está acontecendo, que é a parte do comportamento humano, né? Eu acho que é pesado dizer questão de educação, mas de fato a gente está falando de uma mudança de hábito. Então, você sai de sua casa e você já se pegou algumas vezes dentro do elevador e diz, meu Deus, cadê minha máscara? E você volta correndo. Né? Então, assim, você pega numa coisa e é o álcool gel. É uma nova realidade que não faz parte do nosso protocolo. A gente não cresceu tendo um vírus e vivendo numa pandemia. Então, isso preocupa bastante quando você coloca no senso coletivo, né? Vai tomar café, pode 2 pessoas tomarem café junto. Então, essa parte do comportamento, que eu acredito que o que a gente pode influenciar é dando suporte de treinamento, de informação, de conscientização, ela termina não ficando muito nas nossas mãos. Mas o restante a gente adequou para caso venha a ter uma contestação de parte legal, a gente informa que tudo que foi estabelecido pelos órgãos fiscalizadores está adequado, quando for realmente a data para esse retorno. Assim a gente está fazendo aqui. Complementando, eu diria assim, primeiro, nós podemos sim fazer o que a Larissa está dizendo no ambiente organizacional. Só que a gente também, pegando o voo do helicóptero, é assim, o que acontece na vida desta pessoa, no transporte desta pessoa, que por mais que as empresas possam ter o transporte conveniado, muita gente ainda faz uso do transporte público, né? Então, o que a gente tem percebido é assim, o acompanhamento que tem sido feito é rigoroso, essa coleção de tudo que prova que a empresa está tomando todas as medidas preventivas, isto é importante do ponto de vista legal, pode amanhã nos proteger de algum tipo de demanda, né? Porque mesmo no aspecto legal, tudo é muito novo ainda. E aí é óbvio que os Gersons vão querer fazer um bom uso deste momento para, onde que eu consigo levar alguma vantagem? Você vê, infelizmente, o posicionamento de alguns sindicatos, e aí não vai nenhum julgamento, mas as pessoas não batalhando pelo interesse do todo e do coletivo, então você vê pessoas preocupadas com a sua única causa, e aí dane-se, ainda que a saúde da pessoa seja colocada em risco. O que a gente tem visto é que todos os casos de contaminação, e aí eu tenho vários grupos de RH, a gente tem discutido muito, a maior parte dos casos de contaminação ocorrem fora do ambiente organizacional, fora da empresa. Porque a empresa, como a Larissa falou, nós estamos absolutamente rigorosos no uso de máscara, no distanciamento físico, no uso do álcool gel, quer dizer, tudo está sendo feito para que a gente consiga este ambiente mais protegido possível. Só que a hora que a pessoa sai, você não tem controle sobre o que vai acontecer. Tanto que você vê os casos confirmados, normalmente eles aparecem no final de semana, porque a pessoa se contamina num sábado e domingo, demora às vezes uma semana, e aí na sexta-feira seguinte ela aparece com os sintomas e tal. Então, é assim, tudo muito novo,
eu acho que, do ponto de vista legal, também estamos aprendendo, e aí, tanto a área de RH quanto o legal das empresas, bastante empenhado em mergulhar, fazer uso um pouco do que já existia em relação a teletrabalho, por exemplo, que é diferente da legislação que a gente está usando hoje, porque hoje é um estado de emergência. Então, se não fosse isso, a gente não poderia ter feito redução de jornada de salário e todas as outras medidas, né? Mas eu acho que é bastante complexo você querer fragmentar, porque a vida da pessoa não é só o ambiente da empresa, né? Então, por mais que a gente se proteja, nunca é demais num ambiente instável, mas estamos fazendo a nossa parte. Não, legal. E a gente está falando aí dessa parte legal, e justo no momento onde está todo mundo falando em adequação à LGPD, né? Imagina, você já tem todos aqueles trâmites de LGPD rolando e tendo que se adequar no meio de uma pandemia, uma coisa, sabe, ali, e tendo que encaixar no meio dessa questão jurídica, né? É um complicador a mais, e aí, infelizmente, você vê nível de consciência, porque comparando com outros países, e a gente não está falando só do aspecto econômico, né? Porque, por exemplo, a Europa, vários países, o subsídio que o governo tem dado é absolutamente generoso. É diferente do que o nosso governo está fazendo, e eu acho que o nosso governo já está fazendo muito. Só que, por exemplo, as restrições legais, por conta de uma convenção, de uma Constituição absolutamente ultrapassada, retrógrada, que é contra o desenvolvimento, que é contra a proteção, porque tudo que é feito quase que vai na contramão e alegando que estão defendendo os interesses dos trabalhadores, o que não é verdade, porque isso que vai contra o que viabiliza a sustentabilidade da empresa significa menos empregos daqui para frente. Quantas empresas sucumbiram, não conseguiram dar conta das despesas e quebraram? Quer dizer, então, por que não enxergar o todo e, opa, qual é a parte que eu posso fazer? Da mesma maneira que nós aceitamos individualmente a redução de salário, é a cota de sacrifício que cada um está dando. E o que o judiciário está fazendo? Larissa, você estava falando também a respeito dessa questão legal e das obrigações da empresa, né, dentro desse processo todo, mas aí a gente tem que enxergar todos os lados dessa situação, né? O colaborador também tem um papel importante nessa retomada, né? Para você, qual é esse papel, assim? Olha, Leandro, eu digo que, para mim, ele vai ter um papel fundamental e principal, porque você vai estabelecer as regras, você vai adequar as normas e o protocolo, quem vai seguir é o colaborador. Então, entra naquela parte do comportamento, do behavior, que a gente chama, que é onde a gente tem a maior vulnerabilidade. O Marcelo colocou perfeitamente. A gente não está num ambiente controlado. Então, por mais que a gente tente criar, né, um QG fantástico com tudo, a pessoa sai e ela está exposta. Ela está exposta ao transporte público, ela está exposta à esposa, ou marido, ou companheiro, enfim, o que for, onde tem também um outro ambiente, né? Então, para mim, a postura dele perante as regras pré-estabelecidas vai ser fundamental. Né? Então, eu não me aproximar 1,5 metro de outra pessoa. Vai ter a regra ali no chão, mas quem vai fazer isso acontecer é a pessoa. Né? Então, eu vou estabelecer como RH, eu vou segurança do trabalho, todo mundo aqui colocando como fiscais, e hoje a gente está aqui, tem poucas pessoas, mas a gente já viu gente circulando sem máscara. Opa, tá sem máscara, desculpa, peraí, bota aqui a máscara. Né? Então, essa vai entrar na parte da responsabilidade da pessoa diante de tudo que está acontecendo. Né? Então, eu colocaria que ela, para mim, é o agente principal para deter essa prosperação maior. Tá, entendo, mas aí eu acho que a gente vai ter que ter um trabalho também do RH muito forte, que é no engajamento dessas pessoas, né? Porque, como você disse, a gente está chegando numa situação atípica e tal. Então, você enxerga como é que vocês estão pensando em engajar isso? Depois eu estendo essa pergunta também para o Marcelo, mas em fazer o RH engajar essas pessoas dentro desse novo comportamento dentro das empresas.
A gente está partindo muito para instrução e treinamento e conscientização, né? Então, a empresa está lastrada e aí tem um apoio muito forte com a área de marketing e comunicação, que está sendo um braço aí parceiro nesse sentido. Então, em todos os lugares você tem regras e regulamentos. Então, não tem como uma pessoa encostar numa sala e ela não saber como é o uso devido. Sem contar na parte de sinalização. Agora, além disso, a gente tem soltado constantemente alguns vídeos institucionais com o nosso médico do trabalho e a gente está preparando um treinamento de retorno. Então, na hora que bater o martelo de que vai voltar, mesmo que seja num contingente reduzido, a gente vai fazer um treinamento online com essas pessoas, dizendo, ao chegar no prédio, o acesso é assim, as mudanças são essas, para que as pessoas não se sintam perdidas, né? Já é um ambiente que é totalmente fora da sua zona de conforto, já entra uma parte psicológica muito grande do medo, do receio, eu não sei onde eu coloco minha mão, eu não sei como eu falo, eu não sei como eu respiro, eu tirei aqui, eu não sei se eu pego no meu cabelo, é tanta restrição que você já tem um pânico interno muito grande, é algo que você não vê, mas você sabe que é possível, né? Então, para a gente orientar essas pessoas para que elas voltem se sentindo mais seguras. Então, o RH está sendo fundamental, junto com um comitê, onde eu ressalto aí muito forte a parte de segurança, saúde ocupacional e comunicação. Eu acho que são as áreas bem impactadas aí que estão fazendo um trabalho em conjunto para que essa conscientização e para que essas regras fiquem bem elucidadas para todos os funcionários. Além de concordar com tudo que a Larissa falou, Leandro, eu proponho uma reflexão que é assim, existe um modelo que fala em níveis de consciência. Tem pessoas que têm um nível de consciência 1, 2, 3, 4, até o 7. E aí, quando você fala como fazer o engajamento é uma dinâmica conhecida a partir do nível de consciência 3, 4. Existem pessoas que operam no nível 1, 2, que é movido ao medo, que é o instinto de sobrevivência. Isto para dizer que a comunicação também precisa levar em consideração diferentes possibilidades de leitura do que você está dizendo, né? Todo mundo tem algum conhecido que ou teve, ou morreu, quer dizer, as pessoas estão também operando pelo medo. Isto tem um lado positivo, porque todo mundo conhece a gravidade, e tem um lado extremado, que é extremamente prejudicial, que é o alarmismo, o pânico e o congelamento. Porque qual que é o limite entre o que é o cuidado saudável e a paranoia? Existe um aspecto que eu acho que mesmo a área médica não tem falado muito, que é quanto que a gente precisa trabalhar na nossa imunidade. E aí leia-se, como é que está a tua alimentação? Você está fazendo uso de alimentos que estimulem essa defesa própria? E a própria imunidade passa pela questão mental. Por que as empresas estão fazendo uso de teleterapia, de mindfulness, de gerenciamento do estresse? Porque esta situação de estresse vai agravar a oportunidade da pessoa ficar doente. Porque é quase como se você estivesse abrindo uma janela que, por você não estar bem, você abre o seu organismo para todos os tipos de contaminação, né? Esquece da pandemia. Quando você está mais estressado, quando você está num momento difícil, não é a hora que você mais tem gripes. Por quê? Porque você não está cuidando da tua imunidade. Agora o que a gente precisa é, no coletivo, falar um idioma para que todas as pessoas alcancem. Mas cuidado para não cair na paranoia, né? E aí, a Larissa falou bem, a área de comunicação, a gente está promovendo o engajamento dentro do que é possível, a conscientização, a expansão do nível de consciência, mas cuidado, porque cada um interpreta de acordo com a lente que ela tem, né? Então, a gente vai ter que operar desde aquele que é sensível ao tema do engajamento, quanto aquele que ainda está no modo sobrevivência, e a gente vai ter que adequar. Isso daí também exige um trabalho que é a oportunidade do gestor estar mais próximo do seu time, apesar de, às vezes, fisicamente distante. Quanto que você conhece o teu liderado e a realidade dele? Com quem que ele vive?
como que é a situação dele familiar, quer dizer, eu acho que tem uma oportunidade muito rica de verdadeiramente a gente ter interesse genuíno pelo que o outro representa, muito além de ser um recurso humano, né? Qual é o lado humano desta pessoa que trabalha com você? Olha, eu realmente eu acho que o que o Marcelo trouxe faz muito sentido, né? Porque inclusive, a gente tem até conversado internamente aqui na empresa, via videoconferência, né? Falar do lado mais humano das relações, porque não é só recurso, tem o lado recurso, tem o lado humano, né? Que até ontem o Marcelo estava numa live, ele até comentou sobre isso. O quanto realmente os líderes conhecem seus liderados, o quanto eles se conectam com os liderados, né, e não é só falar como a Larissa falou, de que forma, vocês trouxeram um aspecto muito interessante, eu falo, mas como que ele está percebendo essa comunicação, porque você pode falar e não se comunicar. E outro aspecto bem interessante que o Marcelo trouxe é sobre a vulnerabilidade das pessoas, porque a gente está mais vulnerável, e tudo bem estar mais vulnerável, né, nesse mundo, e o quanto a gente está preocupado com o outro, seja um colega de trabalho, seja o meu vizinho. Então, isso para a gente que está vivendo nesse momento, e aqui em São Paulo, principalmente, São José dos Campos, imagino que também, aqui é um epicentro, né, São Paulo o estado de São Paulo é o epicentro inteiro dessa pandemia, né, então eu acho que o papel de RH, tanto na parte de fornecer recursos de segurança, protocolo de segurança, principalmente o papel de RH em behavior, o que realmente ele vai seguir e o que realmente é papel que eu faço, aí é o papel que eu não faço, e é com essa contaminação que acho que também o Marcelo Madarazzo trouxe sobre contaminação no final de semana, né? Queria complementar com uma coisa que é assim, agora a gente precisa enxergar além do óbvio. Porque, por exemplo, a Larissa falou de uma coisa absolutamente importante, que há um protocolo, este protocolo deve ser seguido, e ele contempla, por exemplo, o uso de máscaras. Ok, perfeito, ninguém está questionando isso. E quando você pega uma pessoa que ou tem um problema respiratório, e aquela máscara a impede de respirar, ou, como nós temos casos, não no Brasil, mas essa troca de experiências dos outros países, porque nós também temos um comitê de crise, e aí tem o comitê de crise da América Latina e o comitê global. Eu faço parte dos dois. Há casos que a pessoa tem síndrome assim, ela tem um pânico de usar, né? Ela tem um pânico. E aí, como é que você leva em consideração o interesse do coletivo, porque você precisa proteger as pessoas, mas não a desmerece, porque assim, e a causa dela? Ela precisa ser levada em consideração também. Então, a gente precisa tomar cuidado, quando eu falo enxergar além do óbvio, não querer, a gente não está vivendo ou é preto ou é branco, tem 50 tons de cinza. Perfeito, Marcelo. E aí você precisa ter o olhar cuidadoso de, mas peraí, por que essa pessoa não está usando máscara? Porque ela é rebelde, porque ela quer ir contra as regras, e isto vai trazer uma consequência, ou tem alguma coisa por trás? Então, também é uma oportunidade de você deixar de ver só a ponta do iceberg. Vamos um pouquinho mais, né? Acho. A consciência, eu acho que a consciência coletiva, né? Eu acho que o espírito coletivo é o fundamental para a gente poder conviver e ver o outro lado. Eu já aconteceu até de estar no supermercado e a pessoa começar a tossir. Eu não olhei para ela, eu juro que eu não olhei, mas ela falou assim, é rinite alérgica. Eu falei assim, não, tudo bem, tá tranquilo, porque a gente tem outras doenças aí, além dessa contaminação pelo corona, né? E aí é esse olhar mesmo que a gente tem que prestar atenção, em vez de ficar julgando e tentar entender por que não está usando, né? Essa consciência. Até falando um pouco pelo aspecto de marketing e tal, e a gente trabalha muito a comunicação aqui dentro, pelo menos do Grupo Meta, tudo caminha muito lado a lado, principalmente a questão do endomarketing, e a gente sempre toca nessa questão da empatia, né? Tirar a empatia como um discurso bonitinho para vender e começar a aplicar ela de uma maneira, e hoje, mais do que nunca, a gente precisa tirar isso, transformar isso só em discurso ou em ações. Eu acho que se é um dos aspectos positivos de tudo isso que vem acontecendo, eu acho que é isso. Eu acho que a gente está mais empático, a gente está
aprendendo a olhar um pouco mais esses detalhes, essas pequenas coisas, né? Esse olhar fora da caixa, né? Que vem um pouco de encontro com tanto que a Larissa quanto que o Marcelo também disseram, né? E por outro lado, a gente precisa tomar cuidado também para não cair no lado romântico, porque assim, tem de um tudo no mundo de meu Deus, né? Porque assim, você tem pessoas que estão despertando a consciência, que estão se preocupando com o outro, que estão fazendo o exercício da empatia, e há outros, como que eu levo vantagem nisso? Quanto que eu vou poder levar? Quer dizer, que desvio que eu vou poder fazer? E aí cada um dá o que pode, cada um dá o que tem e opera dentro do seu nível de consciência e de ética e de moral, né? Porque também tem aquelas pessoas, e aí a gente não vai entrar nessa seara, mas as figuras públicas e que deveriam controlar quanto que elas estão fazendo esse exercício de empatia. Mas também aí a gente não vai olhar só um lado do copo meio vazio ou um lado escuro, porque aquilo, eu não posso dar conta do outro, mas eu posso dar conta do que eu posso fazer dentro das minhas escolhas e decisões e deste ambiente que eu posso influenciar. Larissa falou, é a comunicação, é a educação, é a transparência no que a gente... Por quê? Quer dizer, orienta do porquê que a pessoa tem que fazer aquilo. Talvez ela não tenha esse esclarecimento e a gente pode fazer, mas cada um dentro do seu nível de consciência. Né? Para finalizar, vocês acham que tem alguma coisa assim, que vai fazer a diferença nesse processo de retomada das empresas? Algo que vai além das questões corporativas, algo além do que a gente já discutiu aqui? Olha, eu acho que além de todas as regras, todos esses protocolos, eu acho que a única coisa que a gente, não vou dizer única, mas eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer diferente, e que está muito na fala aí de Marcelo, é a questão do acolhimento, é olhar para o ser humano diante de tudo que a gente está vivendo. A gente não está preparado para isso, a gente não se imaginou num ano como esse, né? Então, como a gente acolhe os anseios, as dificuldades de cada um, né? E como a gente coloca isso num ambiente coletivo, que é a grande dificuldade, você pegar o individual e colocar no coletivo, você entendeu por que um está fazendo uma coisa sem estar ofendendo ou agredindo. Agora, também concordo com o Marcelo, tirando o romantismo, sendo muito claro, porque tem algumas regras que sim, você precisa, é um vírus que está no ar, é um vírus que está no contato, então, se eu não estou seguindo regras, eu estou expondo a segurança do outro. Né? Então, a gente também precisa ser o guardião que aquilo aconteça, mas olhando principalmente para o lado do ser humano, como a gente acolhe essas pessoas. Por isso que eu acho que todo esse retorno, tudo que a gente vem falando, tudo que a gente vem trocando não precisa ser da noite para o dia. Ele pode acontecer gradualmente, ele pode vir acomodando, né? E as pessoas se sentirem confortáveis neste novo normal que a gente vem colocando. Concordo com a Larissa, e aí eu só vou fazer uma ressalva, que a Larissa usou uma expressão que a gente tem ouvido absolutamente todos os dias, que é o novo normal. Né? E eu acho que o que a pandemia também trouxe é uma oportunidade de nós nos olharmos no espelho e chegarmos a uma conclusão de que normal? Você acha que o que a gente vivia era normal? É porque a gente foi se acostumando com algo que deveria ser absolutamente motivo de choque, não é de revolta, mas de mobilização, só que é a banalização do que acontecia. Nós estávamos num ritmo que era absolutamente insano, e aí a pandemia nos propõe uma pausa. Pausa esta, que algumas pessoas acolheram o convite e a convocação, e aí deixa eu rever meus valores, será que eu precisava mesmo de tudo isso que eu gastava? Será que eu não posso ter uma vida de alguma maneira mais simples, menos estressante? E aí este é um caminho. Só que tem gente... Por que a gente, por exemplo, agora, além da pandemia, da infodemia, porque a gente tem informação para tudo, todo mundo é autoridade, todo mundo tal, a gente está vivendo a live-demia. Eu não sei quantos convites para lives a gente recebe por dia. Né? Por quê? Porque as pessoas... eu preciso me ocupar. E essa maneira de se ocupar o tempo todo é um modo de fugir, de você encarar uma realidade que é um mergulho interno.
e também sem nenhum lado romântico. A gente trabalha, a gente está sujeito a uma série de necessidades, a gente paga a conta, né? Então, está tudo bem, a gente tem que levar tudo em consideração, mas não perder a oportunidade de parar, refletir e entender por que eu fazia isso mesmo. Tem uma frase que eu adoro, que é: quanto de nossos sacrifícios são oferendas ao nada? Quantas vezes, talvez a Dulce, mais por conta da área que ela trabalha, mas assim, você pegou um avião, foi para o Rio de Janeiro, foi para um outro estado, para uma reunião que durou 2 horas, e você levou... Espera aí, será que existe um modo mais inteligente de fazer isso? Larissa está na Paulista, eu estou em São José, quer dizer, e a gente está aqui, está reunido, está discutindo. Será que a gente não pode pegar o que de melhor esta experiência trouxe e incorporar ao nosso hábito? Aí sim, propor algo que seja mais, entre aspas, normal, mais saudável, melhor do que o modelo que a gente tinha até então. Então, acho que tem uma oportunidade aí. Vamos ver o que vai acontecer. O ser humano, como é uma caixinha de surpresas, alguns vão incorporar os novos hábitos e as novas possibilidades, e certamente outros voltarão a fazer aquilo que já não era adequado lá atrás. Sem nenhum julgamento, mas vocês devem ter visto a superpopulação em alguns bares e locais e tal. Quer dizer, a pessoa estava num estado tal de reclusão que se viu obrigada a fazer isso. Cadê a parte da consciência? O que vai acontecer? E eu não quero parecer lei de causa e efeito, punição, mas toda ação tem suas consequências. Né? Estas pessoas que se expuseram desse jeito, o que vai acontecer? Como é que vai ser a curva da doença daqui para frente? Vamos assistir e torcer e fazer o nosso melhor, que é a única coisa que a gente pode fazer. Marcelo, eu complemento um pouco, dizendo que a gente é fruto de uma sociedade, e a gente coloca novamente regras, né, e entende que aquilo ali é normal. Então, a sua fala aí é muito inspiradora no sentido do novo normal, era normal. Eu sempre, isso aí também foi parte de sua fala, mas isso faz parte de um estilo de vida mesmo. Eu sempre olhei para o copo o lado cheio, independente do momento e da circunstância. E eu sei que o que está sendo causado por uma pandemia, os danos, eu não vou colocar aqui em prova, mas eu acho que é um convite muito mais profundo, né, de reflexão, de valores, de hábitos que a gente tem, e que com certeza nada realmente vai ser diferente. E eu acho que a gente tem muito ganho para tirar daí em termos de hábito de vida, né? Do que a gente fazia em termos de gastos de consumos exagerados, de viagens exageradas, né? Do meio ambiente, enfim, do que a gente estava tendo de projeção para os nossos filhos no futuro. Então, eu acho que é uma pandemia que faz a gente refletir de uma forma muito mais profunda. Acho que o que veio por trás, além da doença, do vírus, das consequências, de pessoas a óbito, que é muito sério, é você refletir que caminho você estava levando. E aí, para fechar, Larissa, eu acho que tem uma coisa assim, aí a gente abriria uma outra live, porque eu acho que, como pano de fundo disto, tem a morte. Tem uma frase do Rabino Newton Bonder que eu adoro, que é assim: haverá paz na consciência de nossa finitude. Porque o que a pandemia expõe de uma maneira muito escancarada é a nossa relação com a morte, seja a nossa própria ou das pessoas que a gente ama, né? E aí, como que você lida com essa questão da perda, que inclui a perda da vida própria e a do outro? E como que a gente transforma isto, ao invés de uma apologia à morte e ó vida, ó azar e o lado pessimista, como que eu valorizo a vida que eu tenho hoje, sabendo que ela não é para sempre? Né? Qual é a possibilidade da gente gozar deste momento presente, porque é o único momento que a gente tem, né? Então, acho que tem também um convite aí muito profundo, como você disse, para a gente revisitar crenças e
formas que a gente tem de se posicionar diante do que a situação apresenta, como que cada um reage. Né? Gente, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de vocês todos. Larissa, muito obrigado por você estar aqui conosco. Você gostaria de deixar alguma mensagem, algum projeto, de repente, importante para ser divulgado? Não, Leandro, eu acho que é só a mensagem de que se cuidem, né, e de que mantenham a saúde de vocês dentro do possível. Bem, agradecer mais uma vez aí a oportunidade de Dulce. Marcelo, foi um prazer ouvir você, é inspirador, tá? Como ele disse no início, a gente não se conhecia, mas foi um bate-papo que voou. Você vê que 1 hora passou, foi muito, muito gostoso ter você aí como um parceiro e ouvir esse outro lado, que na verdade a gente termina falando um pouco a mesma coisa, né? Mas obrigada por este momento. Bacana. Marcelo, por favor, obrigado. Obrigada mais uma vez pela presença também. Fica à vontade para fazer suas considerações e divulgar alguma coisa com o projeto de vocês aí. Eu queria expressar gratidão pela oportunidade, e eu acho que a Larissa falou de uma maneira bonita sobre a possibilidade da gente se complementar. Ninguém é dono da verdade absoluta, porque eu tenho um ponto de vista, um ponto de vista é só a vista de um ponto, e por que eu não vou me abrir para ouvir o ponto de vista da Larissa, o ponto de vista da Dulce, o ponto de vista do Leandro, e a gente entender qual que é esta possibilidade da gente se enriquecer a partir desta troca. Né? Talvez o outro vai dizer uma coisa assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. Larissa, obrigado por você me convidado a ter um outro olhar. Acho que essa é uma oportunidade que a gente tem também de, além da empatia, né? Tem uma frase que eu adoro, que é nada do que é humano me é indiferente. E aí é o exercício da empatia. Mas eu acho que, além disto, a gente tem a oportunidade da inclusão de modelos diferentes. Principalmente porque a gente tem uma causa, né? Neste momento é enfrentar a pandemia e fazê-lo da melhor forma possível. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Então, por que não a gente não se unir em torno deste porquê? Tanta coisa boa pode sair disso, né? Então, gratidão pela oportunidade de falar e de ouvir e pelo crescimento que a gente pode ter a partir destes diálogos e destas trocas. Tomara que a gente consiga se conectar com o lado luz que essa situação traz. Dulce, por favor, você também. Larissa e Marcelo, muito obrigada por disponibilizar esse tempo conosco. O que vocês trouxeram, muito enriquecedor, inspirador, e traz para a gente muitos insights, tanto corporativos quanto para autoconhecimento. Obrigada, e eu desejo também que se cuidem. Eu agradeço a todos que acompanharam esse papo. Lembrando que se você chegou até aqui por alguma outra rede, o nosso site é o metanews.com.br e esse conteúdo ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube e no nosso podcast Metanews, que você acha no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e nos melhores agregadores de feed. A gente fica por aqui, se cuidem e até o próximo episódio do Metanews.